Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 10, 1 a 7. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutando esse texto e olhando, né, para a nomeação aqui dos 12 e o envio, nós percebemos algo bem interessante. Sabemos que em algumas ocasiões esses discípulos que caminhavam com Jesus discutiam sobre qual seria o maior no reino de Deus, ou qual seria o maior dentre eles ali com Jesus. Em outra circunstância, a mãe de alguns deles até pede para que Jesus dê um lugar especial, ou um cargo especial, uma posição especial para os 2 deles. Então nós podemos subentender, né? Não só subentender, mas entender por alguns diálogos dos evangelhos, que eles ainda não tinham a noção realmente do que Jesus tinha para eles, qual era a missão deles, né? Se equivocavam pensando que iam ter cargos, que iam ter posições, que iam ter situações de privilégio seguindo a Jesus no reino de Deus, que eles não tinham noção exatamente o que era. E aí nós percebemos aqui que Jesus os envia, e o poder que Jesus dá é o de curar enfermidades e de expulsar espíritos imundos, ou seja, é um poder que serve aos outros, não é um poder que oprime ou que subjuga os outros, que se põe acima dos outros, mas é um poder que se põe a serviço. Muito interessante essa questão. Uma outra questão bem interessante, que talvez nós já ouvimos falar, é analisando a origem e aqui tanto o temperamento, como a personalidade, como a história, como cada um desses personagens ou desses apóstolos que Jesus escolhe, e tem inclusive alguns autores que se dedicam a refletir sobre isso, que se fosse para uma empresa, né, no pensamento de hoje, no nosso pensamento hoje, muitos deles nós não escolheríamos, né? Muitos deles, se fosse para uma empresa, para cargos importantes, para é, ter ter um bom aproveitamento, né? Para, enfim, é, poder vender, poder ter sucesso no mundo empresarial de hoje, essas pessoas não seriam escolhidas. O próprio Pedro não seria escolhido. No entanto, Jesus pega todas essas pessoas, todos esses homens, das mais variadas origens, dos mais variados temperamentos, jeitos, enfim, de ser, capacidades, e escolhe, e lhes dá essa autoridade, lhe dá esse envio, lhe dá essa missão. Então, o que podemos talvez tirar disso para nós? Que a missão é importante, que é uma missão divina, que é uma missão que ultrapassa o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa noção de trabalho, de missão, e que a autoridade ela vem do alto, ela não é uma coisa humana, não tem as nossas perspectivas, ela ultrapassa em muito aquilo que nós pensamos, aquilo que é a nossa noção de ter sucesso na vida, de progredir, de crescer, de ser alguém, enfim, na sociedade. E eu acho que esse aspecto é bem interessante de meditarmos, de olharmos então para esse projeto de Jesus, sabendo que é algo espiritual, que é algo divino, que é algo do reino de Deus, que é algo que transcende, mas ao mesmo tempo em que está dentro da nossa realidade, que faz parte da nossa realidade, seja naquele momento com os discípulos, seja hoje com os homens e mulheres, todos aqueles que são chamados, seja para algo especial, como um sacerdote, como uma religiosa, um religioso, seja para um leigo, para um casal, para um jovem, para um idoso, para, enfim, todos aqueles que servem, que estão na igreja, dando ali uma parte do seu tempo, uma parte da sua vida em prol do evangelho, em prol da comunidade. Então é interessante
olharmos esse aspecto, então, dessa questão da missão e da autoridade que Jesus concede aos discípulos e, por consequência, em decorrência até hoje, a todos aqueles que o servem, que o buscam, que caminham com ele. Deus abençoe e ilumine você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.